Oi, gente, está começando mais um Café com Leitão podcast. Hoje um convidado para lá de especial, o Padre Anderson Gomes. Muito obrigado pela presença do senhor aqui no meu podcast. Eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui partilhando um pouco. Assim, para mim é uma honra. Admiro muito o seu trabalho, as suas homilíacas, eu já acompanho, vejo na internet. E a gente vai falar um pouco então desse livro seu, um pouco e bastante, né? Na verdade, não é um livro, são dois e uma trilogia, né? Como é que surgiu então, para a gente saber assim, um pouquinho da curiosidade, a ideia do primeiro livro, assim, do livro, né? Na verdade, esse primeiro aqui, eu levei quase 5 anos para poder escrever, porque na verdade eu não achava que as pessoas fossem interessar. Teve ano que eu fiquei um ano inteiro sem escrever uma palavra. Eu achava, não punha crédito, acho que o meu objetivo era levar a teologia numa linguagem mais simples, coloquial. Criar uma história, trazer o conteúdo bíblico, teológico, uma história vivencial. Para as pessoas pudessem, através de um personagem, se impactar pelo personagem, tomar as dores do personagem, criar um protagonista, um antagonista, e ao mesmo tempo as pessoas sentirem o que é o evangelho na vida de uma pessoa. E por isso eu demorei muito. É uma trilogia, como você foi dito, né? Serão 3 livros, então, e são sequenciais. Então, esse aqui termina, continua, e vai ter o terceiro para poder. Por que 3? Porque brasileiro nós não estamos acostumados a ler. É, Se eu fizesse um só, eu ficaria, olha só, juntar os dois aqui ia ser e pegar muito. mais um terceiro, é muito grosso, caro e o povo não tem atração por leitura. A não ser esses mais comerciais, Harry Potter, que as adolescentes devoram, que sei 500 páginas lá e tudo mais, mas fora isso é muito limitado. Então, como eu fui escrevendo, achei que tá ficando muito grosso, e aí resolvemos então fazer uma divisão. E eu pus uma divisão cronológica, porque assim, a jornada, que não era o título inicial, a jornada é um evento que acontece pelo Papa no mundo inteiro. A cada três anos acontece uma jornada mundial da juventude, que o Papa convoca os jovens. E eu fui, acho que a 3 ou 4 jornadas. E geralmente a gente faz uma pré-jornada, que é o momento daquele encontro, aquele grupo. Aí tem a jornada em si com o Papa, e aí depois a gente aproveita a pós-jornada, que é o passeio. Então eu peguei essa metodologia da pré, da jornada e do pós-jornada. E aqui, então, essa metodologia deu para entender que seria trilogia por isto, né? Desses motivos. Eu não dividi o tamanho e a metodologia própria da própria jornada, né? De poder ali. O objetivo era esse, é esse, né? Trazer a teologia numa linguagem simples. E assim, a gente já começa pelo título, a jornada, né? Toda vez que a gente tem essa questão da nossa fé, da gente fazer essa caminhada, né? A gente tá nessa jornada, né? A gente tá nessa busca. E aí tem ali, que para mim, que é fantástico também, águas profundas. A gente tem essa metáfora, tem essa passagem quando a gente está com a nossa fé no raso, né? Mas quando a gente vai mergulhar, quando a gente vai aprofundar, que acho que tem essa questão, né? Que você pega a passagem ali do momento que Jesus fala para lançar a rede em águas mais profundas. Então, quando a gente vai aprofundar a nossa fé, então a gente se depara com isso. Como é que foi para você chegar nesse momento, assim? Então, a nossa vida é uma jornada, né? Então, não somente uma jornada de um evento que o Papa convoca, mas a nossa vida no dia a dia, é uma vida de altos e baixos, né? Então, o livro ia ser chamado Águas Profundas, não Jornada. Seria Águas Profundas. Uma passagem bíblica em que Jesus, os apóstolos, antes ali, né? Eles estão pescando, passam a noite inteira pescando e não encontram nada. Então, pescadores renomados encontram com Jesus e ele fala: volta do quinautum, ou seja, vá para águas profundas. Pedro obedece por obediência mesmo, porque ele, humanamente falando, olha, eu sei, eu conheço, não tem peixe uma hora dessa, eu não pesquei a noite inteira, mas em obediência à sua palavra eu vou. E assim, então, a partir dessa passagem bíblica que nasceu esse livro. O objetivo, então, é levar as pessoas a uma profundidade da fé. O católico, de modo geral, o cristão, ele tem pouco conhecimento bíblico. A gente conhece muito mais os nossos cursos que nós fazemos nas faculdades, conhecemos da vida e pouco da teologia.
Geralmente o católico ele tem um conhecimento bíblico de catequese que ele fez quando criança, mas não leu mais um livro depois, não sabe ler a Bíblia, tem dificuldade de ler, interpretar, não participa de cursos de formação, muito poucos, proporcionalmente falando. Então o objetivo é trazer conteúdos sólidos, perguntas profundas para alguém que nunca se perguntou. E ao mesmo tempo dar razão para a fé. Eu sou muito racional. Então o objetivo é que a minha fé seja alimentada com a razão. Tem os apóstolos pedem, né? Jesus, aumenta a minha fé. E é muito comum as pessoas dizerem, aumenta a minha fé. Eu me pergunto, como é que eu vou pedir a alguém para poder aumentar o meu fé naquela pessoa? É como chegasse para minha esposa, casada com ela, e dissesse, meu amor, aumenta meu amor por você. Mas depende de quem aumentar o amor. Tudo bem que minha esposa, ela pode mostrar para mim alguma coisa a mais, mas depende de mim de entrega. Então, aumenta a minha fé como se dependesse de Deus fazer alguma coisa em que eu pudesse acreditar. Sendo que, no fundo, sou eu. Sou eu que tenho que conhecer mais, sou eu que tenho que dedicar mais, sou eu que tenho que buscar mais. Então, as águas profundas, o objetivo é levar esse grupo de jovens, que aqui é a metáfora, para que eles possam aprofundar na fé. Começa bobo, começa uma história ingênua, personagens, de repente vou trazendo coisas que geralmente 99% dos cristãos não se perguntam. Porque, assim, tem essa questão, né? Quantas vezes a gente está ali lançando a nossa rede, fazendo na nossa vida, batalhando, e aí, de repente, tem esse chamado para ir para águas mais profundas. Então, assim, para que a gente também acredite, né? Confie no Cristo, entregue, né? Nessa confiança da fé, e você lançar ainda mais. Então, assim, caminhar ainda mais, mas que você também dê o seu passo, né? Também você faz a sua E parte, né? continuar, porque na verdade o que Jesus pede para os apóstolos é uma coisa que eles já faziam e conheciam. Então o que ele pede de nós não é algo que não conheça. Geralmente é aquilo que eu já conheço, domino muito bem, mas faço de novo o que eu estou te pedindo. Faço de novo. Mas eu já vim de lá agora, faça de novo, joga de novo. Então, uma coisa é eu fazer uma coisa que eu sei, que eu tenho conhecimento, faço muito bem, e às vezes não recebo frutos. Sei muitas das suas gravações aqui, às vezes não viraliza. Uhum. Agora vem aquela voz, faça o que eu tô te pedindo. Mas eu já fiz, não deu certo. Faça. Então, é obediência. É isso que faz com que, de fato, eu consiga ir águas profundas. A profundidade ali não era no sentido de ir mar adentro. É a profundidade da obediência. Vá ao profundo de você mesmo, escute essa voz. Então, e me escute. Então, é você fazer a mesma atitude que você faz, só que de uma forma ligada a quem te pede. E às vezes é muito difícil a gente ouvir quando a gente está fazendo ali no racional, né, no dia a dia, e nas dificuldades que nós temos, né, que a gente às vezes está passando por uma dificuldade, por algum problema, nesse momento silenciar e ouvir essa voz para caminhar, que é Se eu pensar aqui, humanamente falando, pescar a noite inteira, profissionais, passar a madrugada para poder, de fato, ó, o barulho. Passar a madrugada inteira trabalhando, conhecendo. Chegam de manhã frustrados, sem vontade, cansados. E alguém diz, vá de novo, é, é, é muita força de vontade. Né? Então, ou seja, é você querer buscar forças que você humanamente não consegue e ainda se abrir para ouvir uma voz de Deus. Porque quando a gente está cansado, a gente não ouve ninguém, não. Quando a gente está frustrado, a gente não costuma ouvir ninguém. Quando há um desânimo, não tem quem te levante do sofá. Então, é nessa hora difícil, de falta de uma luz que abre no fim do túnel, que eles conseguem ouvir e ser obedientes. Que a maioria das pessoas não vai querer, não vai levantar, não vai acolher. Eu não tenho forças. Eu trabalhei a semana inteira, não tenho forças para poder ir. Estou cansado, não tenho condições de ir. Preciso tirar um dia para descansar. Eu não posso ir à igreja, não tenho condições de ouvir, não tem mais. Então, ou seja, eu estou desanimado. Então, aí vem aquela voz, do Quinalton, faz o que eu estou te pedindo. Eles fizeram e pescaram.
É o objetivo de fazer com que as pessoas possam ir mesmo estando cansadas. E você coloca ali os personagens, né? Tem o que é o antagonista, que coloca essa questão, como você falou, bem racional, né? Tipo assim, eu sou uma pessoa que estudo, trabalho, minha vida tá normal, então assim, coloca sempre esse questionamento que muitas vezes, em algum momento da vida, a gente vai se deparar ou com esse questionamento, ou quando a gente se propõe a dar esse passo de exercitar a nossa fé, de colocar em prática a nossa fé, o convívio das pessoas também questionando a gente. Então, acontece isso e ali traz esse questionamento para as pessoas, né? Bom, então a história conta de um padre que já ia para a Jornada Mundial da Juventude com seu grupo de jovens da paróquia. Boa parte dos grupos de jovens ali de igreja. Só que uma menina desse grupo de jovens, ela tinha um namorado que não é de igreja. Não é de igreja. E de repente ela convidou, conseguiu levar esse namoradinho para missa. E nessa missa o padre falava da jornada que antecedeu. O jovem ficou impactado com aquilo e quis conversar com o padre. Depois conversou com o padre, se encantou mais. O padre fez o convite para ele ir para a jornada, embora tenha que pagar. Mas o padre conseguiu o jeito de poder esse jovem poder ir. Esse jovem audaz ainda falou: não posso ir, eu tenho mais 5 amigos. Vamos todo mundo. E esses 5 amigos é o principal porque eles representam o quê? Aquela pessoa que não cresceu na igreja. Todos os 5, eu tenho ali um agnóstico, eu tenho um protestante, eu tenho pessoas marcadas pela vida que não têm vida religiosa alguma. Esses 5 entram na vida, no grupo de jovens que vai pra viajar. E ali começa a briga. Então, esse namoradinho é o protagonista, que é o Diego, e esse Diego tem um amigo, que é o Rodrigo. E ele consegue levar para viajar. E eles são convencidos em ir. É uma viagem internacional, de graça. Tô perdendo, não tô ganhando nada. E vamos perdendo nada, vamos embora. Vamos enfrentar esse padreco aí. Vamos rezar um pouquinho lá com eles lá e a gente vai aproveitar a vida. Quando chegar lá na jornada, a gente dá uma escapulinha e a gente foge. Só que o Diego, ele é fisgado pela palavra. O Rodrigo não. E o antagonista começa então a enfrentar, a duelar. O padre lutando pelo Diego e o Rodrigo lutando pelo Diego. Então há um confronto existencial. Diego e Rodrigo, eles eram felizes no mundo sem religião. Eles eram felizes. Eles não tinham necessidade alguma. Até um dia eles ouviram uma coisa que eles nunca ouviram. Diego nunca foi apresentado para ele uma proposta de vida que foi colocada pelo Evangelho. Ele percebe que ele era feliz, mas não era tanto. Então, os elementos que ele tinha, os critérios que ele tinha de felicidade, ele tinha felicidade. Até o momento que ele consegue ouvir coisas que ele nunca ouviu. E ele se abre e começa a estar em crise existencial. Já o seu amigo Rodrigo, não. Então, põe na boca do Rodrigo, desculpa, tudo aquilo que eu quero questionar do cristianismo. Eu não meço palavras. Então, eu ponho o cristianismo na parede. Em todos os sentidos. Então, o Rodrigo é aquela pessoa que não aceita. Ele acha que é lavagem cerebral, ele acha que é emocional, porque ele é muito racional, ele é bem inteligente e ele não concorda com esse meio da religião, de dominar e castrar as pessoas. Então, aí começa uma briga por isso. E para piorar, a namoradinha do Diego, que é a que levou para a igreja, que é da igreja, ela começa a encantar mais com o mundo do que com... Ela tá cansada do mundo religioso. Ela tá cansada. As promessas feitas pelo mundo religioso trouxeram ela frustrações. E ela tá se encantando com o mundo. Então, enquanto o Diego está se convertendo ao evangelho, a namorada está voltando, convertendo-se ao mundo. E aí a crise entre o grupo inteiro começa embora eles estão numa viagem, num lugar que não tem condições de sair. É muito interessante que é uma percepção minha, posso estar equivocado, mas também faço analogia com a igreja, porque assim, tem a jornada, mas você pode fazer essa jornada na igreja, você pode ir para a igreja e ali é de graça, vamos lá. Então, assim, as pessoas estão entrando na igreja e tem essa percepção, né? E também a questão da pessoa que está dentro da igreja também nesse momento se deparar com aquilo, eu sempre pensei, será que não é outro ponto? Mas a gente traz uma questão que é o seguinte, que a liberdade, né? Tem um autor, esqueci o nome, mas fala assim: você quer estragar uma pessoa e dizer sim para ela o tempo todo. Então, se você só diz sim para a pessoa e não diz não,
essa pessoa, ela acha que pode fazer o que quer, que tem liberdade. Quando é o oposto, quando você tem autonomia de você poder dizer não para certas coisas. Aí você tem a liberdade. Então, eu acho que ela se encontra com esse pensamento que muitas vezes a pessoa tem, né, dentro da É, igreja. a jornada, como eu disse, é uma metáfora da vida. Como eu disse, eles estão numa jornada, eles estão numa viagem internacional, né, não tem condições de voltar para casa. Você falou muito bem, a igreja. Eu dou exemplo. Aquele jovem que vai fazer o encontro de jovens no final de semana na paróquia, que nunca foi na igreja, foi convidado. Um encontrão, um retiro. Ele fez aquele retiro. Ele não pôde sair daquele final de semana. Ele ficou deslumbrado. Só que depois ele volta para o mesmo lugar dele. Então, como eu vou me converter, viver uma vida nova, estando no ambiente mesmo antigo? Como eu vou me converter estando no lugar fechado, os meus antagonistas estão ali brigando comigo? Como eu vou aceitar tudo isso, perdendo meu amigo, vivendo em algo novo que eu não sei para onde vai dar? Como é que eu vou ter coragem de perder meus amigos? Eu vou abrir mão disso? Mas eu estou vivendo tudo isso, em 2, 3 semanas, trancado numa viagem. É como uma pessoa que faz no final de semana. Então ela vai ter essa luta existencial. Como mudar vivendo num ambiente que não me ajuda a mudar? E lógico, liberdade não é poder fazer o que quer. Livre é a pessoa que consegue dizer não quando quer. Livre é a pessoa que consegue dizer não quando quer. Isso é liberdade. Porque quando eu sou condicionado ao meu querer, eu sou preso à minha vontade. Viver os meus instintos, tenho vontade, quero fazer, faço o que eu quiser, eu não sou livre. Eu estou prisioneiro aos meus desejos. E os meus desejos, alguns desejos humanos, eles são traiçoeiros. Ele vem com prazer, mas depois aprisiona, vicia. Por que que o vício é pecado? Porque o vício não me torna livre. O vício me torna condicionado. Se eu preciso de alguma coisa para poder ser, então, filho, eu estou preso a essa coisa. Essa coisa se torna senhor de mim. Se eu preciso beber, se eu preciso transar, se eu preciso fumar, o que seja. Ou se eu preciso daquilo, eu não consigo viver sem aquilo, aquilo ali pode ser revestido um pouco do seu Deus, da sua divindade. Então, o exercício da vida é justamente o controle das suas emoções, seus instintos e poder dizer não. Algo E é isso que o Diego vai se encantando. Me vem até a passagem, onde está o seu coração, lá estará o Tá seu seu tesouro. tesouro. Então é impressionante essa força, porque eu até, desculpa também fazendo essa analogia, eu brinco que esses personagens são nossos divertidamente religiosos, porque a gente tem um pouquinho de cada um. Quando a gente está na igreja, a gente está ali e tem essas pessoas, nossa, mas você vai para a igreja hoje, domingo de tarde, você vai abrir mão de uma festa para poder estar orando, sendo que esse exercício, né, sendo que assim, nossa, você vive e tantas coisas ruins estão acontecendo na sua vida e mesmo assim você continua na igreja, né? Mas é aquela visão talvez limitada e infantil da fé, né? Que a gente encontra dentro da gente, que às vezes é nesse momento que e talvez que as pessoas precisam se encontrar. Quando tudo tá bem, será que também não é a hora de você procurar é, o Cristo, se encontrar na sua religião, na sua fé, né? Porque às vezes é quando tá com a maior dificuldade que a pessoa também busca, né? Essa conexão. Mas quando tudo tá bem, será que nesse momento também não é mais um passo para ampliar essa felicidade? Essas emoções, esses sentidos, como divertidamente, né? Eu gosto muito dos dois filmes assistir. A gente tem um pouco de tudo, né? E, como eu disse, eu tenho um pouco de todos os personagens. Está dentro de cada um de nós, entendeu? Essas vontades, desejos. E a gente tem que aprender realmente a controlar. Eh, e realmente, quando tudo tá tranquilo, tá ótimo. É mais fácil. A questão é quando você é aprovado. Então, eu coloco situações aqui na vida das pessoas, dos personagens, que muitas pessoas passam na vida, conseguem responder, e outras talvez nunca passarão por provações. Então, eu estou lendo história de pessoas, porque esse aqui, por mais que seja uma ficção, eh, ela é real. Tem muita gente que chega pro Senhor, pai, e fala assim: você contou a história da minha Não, mas vida. isso aqui é real, isso aqui é real, isso aqui não conta a história de ninguém, mas é a história de todo mundo, entendeu? É impossível você não se ver aqui. Sabe, ou seja, você tem todos as formas de lidar, né, as lutas, as dificuldades, né. Lógico que assim, eu não tinha, noção alguma de escrever, e muito menos romance, Nossa, nem um é pouco. que foi o seu primeiro livro, né? É, é. Impressionante. Não e nunca escrevi romance, nem sabia escrever romance, ou seja, no início tem muito personagem, depois eu vou filtrando naturalmente.
Mas as coisas são tão casadas, muito, que eu acho, como o padre falou, inspiradas, que a parábola Águas Profundas, eu só fui descobrir Águas Profundas e Não Tenhas Medo, está na mesma parábola. Eu só fui descobrir depois que esse livro está na minha mão impresso. Eu não tinha percebido que Águas Profundas e Não Tenhas Medo, que é o segundo, elas estão na mesma parábola. Inclusive, o nome do terceiro está na mesma parábola, que eu não sabia. Já tem o nome do terceiro já. A princípio, dois caminhos. Porque assim, Águas Profundas me leva para o profundo, que me dá medo, e eu tenho que tomar uma decisão. Se eu vou ou não saio. Se eu vou pro mesmo caminho ou vou pro outro caminho. E aí não tem mais medo também? Medo é uma questão sempre recorrente, né? Que sempre quando tem uma mensagem, quando o Cristo fala, o anjo fala, É a frase mais citada na Bíblia. Não temas, não tenhas medo, não temereis, tudo isso. É uma das frases mais citadas na Bíblia. Não tenhas medo. E eu não sabia. E o engraçado é que quando eu ia colocar aqui, eu não sabia se era não temas, não tenha medo, fiquei na dúvida. Eu queria não temas por causa de Águas Profundas, dois, né? Duas palavras. Mas depois coloquei, deixa, não tenhas medo. Depois fui ver, quando eu descobri a parábola, eu redescobri a parábola, não tenhas medo. e isso é impressionante. Então, assim, tudo conectado, tudo tem um Tudo, propósito, tudo. tudo tem uma. Eu acho que com as pessoas que trabalham com a fé, então esse exercício, né, devem ter esses momentos assim, falar assim, eu não tinha me atentado para isso, mas eu fui instrumento de algo da graça que, lógico, passa pela sua natureza, pelas ferramentas que você colocou ali em prática, então chega isso, assim, eu acho isso muito bonito, assim, né, porque atinge e chegam nas pessoas e já tocam de outras maneiras, né, então esse segundo, então, já entrando no segundo livro, ele fala sobre que momento desses personagens. Então, como é continuado, o primeiro trago a história dos personagens, o desenrolar, porque assim, o padre vai passando, acontece na Terra Santa, certo? O primeiro na Galileia, onde Jesus andou sobre as águas, o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, o primado de Pedro, os muitos milagres de Cristo, Jericó, tudo acontece aqui. Então o Diego vai se encantando. E aí começa, a princípio, uma luta dos dois. O final disso aqui, o amigo Rodrigo não entra no máximo. Ele chega em Jerusalém, que vai começar a jornada. Então, o segundo é a jornada. É a semana mundial que vai ter com o Papa. Então, o primeiro foi um momento só do grupo aqui. E o Rodrigo, ele foge do grupo. Ele não suporta. Hum. Não suporta. E aqui, na verdade, não tenhas medo é pro Diego e pra todo mundo. Não tenha medo de você. Você vai ter que abandonar alguma coisa. Ele tá com medo de abandonar os amigos. Ele tá com medo de abraçar a fé. O novo nele fez ele desestabilizar amizades de 20 anos. De tantos anos atrás. O amigo não quer continuar. Então, como que eu vou abraçar uma fé que eu tô gostando, mas o preço dela é muito alto? Tenho coragem? Mas não é só o Diego que tá escolhendo, o Rodrigo também tá escolhendo. E ele entra numa crise existencial. Por outro lado, também, a namorada do Diego, ela começa a rebelar ainda mais. Então ela fica mais do lado do Rodrigo. Ou seja, ela poderia agradecer, nossa, meu namorado tá indo pra igreja, tá gostando. Não, ela tá. Porque o Diego, antes da sua conversão, apresentou o mundo pra Gabriela, que é a namorada. Então a vida sexual da Gabriela começou com o Diego, os prazeres de tudo com o Diego. Então o Diego apresentou para ela um mundo que ela não conhecia. E de repente o Diego começa a dizer: não, é o contrário. E ela falou: não, agora que você me apresentou uma coisa, você tá querendo tirar? Quer tirar o meu da chupeta aqui da minha boca? Não. Então ela entra em crise também. E aí, ou seja, o medo aqui está nos personagens todos. Medo de largar, deixar, abraçar uma fé. Isso dá medo. Entendeu? E a crise existencial aqui de fundo. Então, a vida do Diego, a decisão do Diego, a escolha. Mas eu digo desde o princípio que é um livro sobre a conversão. Então, ou seja, eu não. Diego se converte. No segundo, ele se converte. Mas para chegar na conversão dele, ele passa por situações de profundos desafios humanos.
né? E agora tem um desenrolar que é o terceiro. Isso é muito forte, muito bonito, porque realmente as pessoas, quando estão indo para a igreja, ou quando estão passando a colocar em prática a sua fé, né, esse encontro ali com esse meio religioso, elas precisam entender que elas vão precisar dizer não para muitas coisas. Para pessoas, às vezes, que ela convive há anos, mas que tem uma outra filosofia de vida que não vai agregar a ela naquele Mas momento. a pior decisão que você tem que fazer é pra gente mesmo, antes de ser pros outros. Enquanto eu não tenho realizado, decidido dentro de mim o que eu quero, dizer não pro outro é difícil, lógico, mas o mais difícil é dizer não pra mim. É convencer-me daquilo que eu estou escolhendo, que aí depois para os outros vai ser consequência. Então a angústia do Diego é esse abraçar, é ele com ele. Até que ele tenha consciência, enquanto ele não fizer um encontro definitivo, a princípio o encontro é razão emocional, né, essa emoção, até que esse encontro seja real. Porque muita gente se converte, entre aspas, por uma emoção. Confunde emoção com Deus. Uma coisa é arrepiar o cabelo, outra coisa é chorar e confunde isso com Deus. Isso eu encontro com as emoções. E às vezes as emoções são provocadas, nem pode nem se falar de Deus, pode ser provocada a emoção. Você pode ir para uma academia, pular e muito mais, vai ter muito mais adrenalina do que às vezes você ir para a igreja pular, cantar, vai ser a mesma coisa. Então, há uma confusão de muitas pessoas nesse sentido. Por isso que muitas pessoas abandonam a fé. Porque no fundo não encontraram, não fizeram um encontro profundo. Fizeram um encontro na superfície. Agora, quando você encontra profundamente, você tem razão, aí filho, aí acabou. Aí acabou. E esse mergulho também, a gente está falando, eu no caso que falei de coisas externas, né, mas é em questão interna, né? Quando a gente coloca assim, né, no outro, que o outro, mas enfim, se você tem certeza, se aquilo te faz bem, se você fez esse mergulho interno, e quando você faz esse mergulho interno, você começa a se enxergar, se conhecer ainda mais, né? Aí que você precisa não ter medo do que você vai encontrar internamente, né? Tem uma vez eu fiz um retiro, era seminarista, alguém disse: Olha, eu vou te ensinar uma oração, e essa oração ela é poderosa. Nem todos têm coragem de fazer. E eu fiz essa oração. E eu digo que essa oração é a oração mais perigosa que tem. E nem todo mundo tem coragem de fazer. E ela é simples. Deus, que eu me conheça. Faz-me conhecer. Se conhecer é no profundo de você mesmo. E dá muito medo. Porque a gente não consegue olhar por fora. A gente não consegue olhar pra gente mesmo. Então eu pedi a Deus, alguém me ensinou, eu pedi a Deus para que eu me conhecesse, eu me enxergasse. Caramba. Talvez esse seja o grande desafio da gente. A gente poder enxergar quem nós somos mesmos. Uma coisa é o que eu penso de mim, que eu aponto para as pessoas. Outra coisa é o que eu sou de fato. E aí não tem ninguém para mostrar para você do que Deus. Então, o Diego ele vai se encontrando consigo mesmo e percebendo. E isso dá medo. A profundidade, ir profundo a nós mesmos, né? E águas profundas, que é o nosso interior, a nossa essência, nossa raiz, nossa família, nossa herança, tudo mais que nos faz ser como nós somos. E aí, depois disso, o que eu vou fazer? Volto? Deixo como está ou mudo? É muito forte. E aí, assim, para você, quais são os relatos das pessoas que chegam para você com outras. Porque quando a gente escreve a obra, né, também ela já é ali do mundo, já é das pessoas, assim, né, das pessoas ali que começam a abraçar. E teve alguma percepção que falou assim, nossa, eu não tinha nem observado por esse ponto, que bacana que chegou essa percepção. Então, tem duas formas que eu recebo. Só volto a lembrar que é importante dizer, que eu não disse ainda, o enquanto eles vão passando pelos lugares santos, o padre vai apresentando, os jovens vão questionando. E o padre apresenta a partir dos padres da igreja. Padres da igreja são os 8 primeiros séculos do cristianismo. A doutrina cristã todinha está nos 8 primeiros séculos do cristianismo. É a minha área de mestrado. Então eu ponho muita citação dos padres da igreja aqui. E aí, o feedback das pessoas, aos que aprofundam e se deliciam com os textos, aos que ficam somente no romance.
Então, esse livro, se você lê muito, você lê o romance rapidinho, você lê rapidinho. Mas tem afirmações aqui profundas, são bombas, que não dá para você simplesmente passar: "Eu entendi", mas você não entendeu. Então, às vezes eu recebo de pessoas que entenderam. "Padre, eu tô voltando, tô lendo", porque já me mandei mensagem de pessoas todas tinha aqueles Grifado, aquele stickzinho. stickzinho aqui, de Uhum. fora a fora. Ah, essa aí entendeu. Que grifou, pegou. Essa aí entendeu. Agora tem uns que falam assim: "Ah, quando tem um aspas aqui eu pulo". Esse aí não entendeu. Uhum. Esse não vai chegar à profundidade. Porque a riqueza do texto está justamente no conteúdo que os padres nos oferecem. Então a geração de hoje é conversando com a geração dos primeiros séculos, dos primeiros cristãos. Como os primeiros cristãos conversam com a geração de hoje. Como eles respondiam e como nós respondemos. O romance, a historinha que o pessoal impacta, é para poder ficar leve, né, o conteúdo. Mas meu objetivo mesmo é fazer com que essa teologia, uma linguagem acessível, simples, chegue ao coração das pessoas. E o feedback tem sido muito positivo. Eh, como disse, muitos estão entendendo, outros numa superfície, mas sendo muito positivo. Então fica aqui já para a pessoa quando estiver lendo, reler, ver com calma, né? Grifa ali, às vezes tem. Dá uma pausa num Gente, isso trecho acontece que. comigo, lembra eu escrevendo esse segundo aqui, tem uma obra que eu estava escrevendo, era sobre a igreja do Pai Nosso, onde Jesus Cristo ensinou o Pai Nosso. Então, qual é o meu papel? O que eu tenho que fazer? Então eu pego uma passagem bíblica, eu vou na Bíblia, leio, eu vou então pegar o comentário dos padres da igreja todinho sobre aquilo lá, vários comentários, para depois sintetizar e colocar. Quando chegou no Pai Nosso, eu falei: "Caramba", fui lendo os padres, eu fiquei extasiado de coisas que eu nunca ouvi na minha vida. E aí você coloca no texto, e aí você vê a pessoa passando, vum, falei: "Cara", eu lembro que eu parei naquele dia, eu parei, me emocionava. Falei: "Gente, que coisa linda, eu nunca vi isto". Uma coisa já rezar o Pai Nosso, Jesus Cristo ensinou a rezar o Pai Nosso. Não, não é só isso. Que é isso? O que significa cada palavra? E aqui eu tive a oportunidade de trazer então o significado dos padres da igreja, só que sem deixar o livro chato, pesado, para não ser um livro de teologia, aquela coisa pesada, muito, linguagem técnica pra gente, mas uma linguagem acessível para as pessoas, mas elas têm que entender, buscar ali, nas entrelinhas, expressões que nos fazem refletir muitas coisas. E o senhor fala também até a questão da Bíblia, né? Da dificuldade das pessoas terem esse hábito de estudarem a Bíblia. Isso passa também da forma como lê a Bíblia, né? Como faz esse estudo. Se lê esse livro dessa forma, se já tem o hábito de pegar a Bíblia ali e meditar sobre uma frase, às vezes saber que tem outras Bíblias também que vêm com rodapé, que vem assim, eu não sei, estou falando porque eu gosto também de estudar. Tem a Bíblia de Jerusalém, tem a Bíblia, enfim, tem várias Bíblias que tem ali um contexto histórico que você consegue fazer, peraí, deixa eu ler com calma, deixa eu meditar sobre essa palavra, e você vai se emocionar ainda muito mais, porque, e também eu acredito, o senhor pode falar também por isso, que em cada momento da vida, esse livro vai tocar de uma forma. Às vezes você. Por se tratar da palavra de Deus, e a palavra é viva, sempre se adapta à realidade que estamos vivendo, então, se o conteúdo aqui é a Bíblia, então meu livro vai estar sempre atual. E eu falo do ser humano enquanto lidar com as emoções, então qualquer época da vida que pode talvez só um exemplo e outro que vai cair em desuso. Por exemplo, aqui eu uso um dia, a Gabriela fumando vape. Aham. Que aí é uma Ou questão seja, é uma questão muito da nossa geração da agora, né. geração. Aham. Então alguns exemplos de outros que pode talvez ali ser uma coisa destoante, mas a essência do conteúdo, esse é atemporal, E também, atemporal. assim, a gente às vezes lê, e aí eu faço tem esse exercício. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, esse livro aqui vai ser muito bom para uma pessoa e quer presentear. Claro, mas será que a gente também não é bom pra gente? Será que você também não tá fazendo essa reflexão desse trecho, assim? Porque a gente fala assim, nossa, fulano devia estar ouvindo isso, sendo que você também teria Sim, que estar a gente ouvindo. se tira, né, É. a gente sempre olha para o outro, né, e não consegue ver, como diz Jesus, né, a trave que tá no nosso olho e ver o cisco no olho do outro, né, e tem muita coisa dentro da gente. Então por isso é a oração, né, que eu me conheça, Senhor, que eu me conheça. Então aí, gente, faz essa oração, desculpa aí, se você quiser fazer essa oração, faça, mas se prepara, tá. Se prepara porque vem bomba.
porque é se conhecer de fato. E esse exercício também, eu imagino que a oração também, a gente pode estar nesse estado de oração, assim, porque é uma questão de vigilância, né, o tempo todo, né, porque, a gente está sempre ali exercitando, a gente acaba de ouvir, tá ali, vê uma missa sua, sai leve, aí entra no carro, primeira fechada, bota no bolso tudo que ouviu e já passa. Então, assim, é esse estado permanente de oração, de vigilância, né, que talvez a gente precisa levar para a vida. Como fazer No isso, né? primeiro eu trato sobre isso, sobre oração. E eu até ouso perguntar ali, então, o que que é oração para você? Oração para mim, assim, de forma bem abrindo meu coração, eu acho que é o momento que eu faço uma conexão com o divino e tento escutar mais do que falar. Nossa, então você tá bem. Tá aprovado. Mas é porque Porque geralmente o povo acha que a oração é falar com Deus, é colocar tudo para Ele. E a oração ela é um diálogo. E com certeza a primeira coisa eu posso sim falar com Deus, mas eu tenho que aprender a ouvir. No livro aqui eu dou um exemplo de rádio, por exemplo, agora, nesse exato momento, tem milhares de, emissoras transmitindo uma frequência de rádio agora, uma programação. Nós não estamos ouvindo, certo? Não estou verdade. ouvindo. Mas quando eu ligar um rádio aqui agora, posso ligar pelo celular, eu vou começar a ouvir aquilo que já está sendo falado. É eu que não estou ouvindo. Então a frequência ela está aqui, a frequência está. Eu vou ligar o aparelho e vou conectar aquela frequência, e vou pegar, dependendo da onda e da distância, certo? A oração é isto. A oração é ligar o rádio interior à frequência e ouvir o que Deus já está falando. Então eu tenho necessidade de falar para Deus, humanamente falando, mas não é o meu falar que vai mudar alguma coisa. Achar que Deus vai mudar porque eu estou pedindo. Não é eu, senão Deus não é onisciente. A oração é muito mais para que eu possa sintonizar o meu radinho no radinho de Deus e ouvir a voz do locutor divino e saber que música que pronto tem que ir. A oração é a mesma coisa que o GPS da alma. É mais fácil você pegar o GPS, ligar e seguir. Nós somos do tempo do mapa. Exatamente. Que tinha no catálogo vinha um E mapa vinha. ali. Eu pegava, já abria em São Paulo, estava em São Paulo, aquele mapa, 4 rodas de todo tamanho, se abria. Uhum. Entendeu? É muito mais fácil um GPS. É muito mais fácil viver com a oração. Porque eu vou errar menos do que estar com o mapa ou confiar somente na minha razão humana. Então, a oração é unir a frequência divina que já está sendo falada e passar a ouvir aquilo que Deus está dizendo. E nos muitos nãos que a gente recebe também, né? Acho que a gente tem uma visão que às vezes infantil, né? Muito primitiva e muito egoísta, né? Como a gente quisesse que atendesse todos os nossos pedidos. E aí a gente não consegue fazer talvez essa observação dos nãos que foram dados à nossa vida, que nos E fortalecem. outra coisa, nós estamos aqui próximo do aeroporto de Vitória, não é isso? Para você ir para o aeroporto, você faz como daqui? Você só vai reto, não é isso? É, aqui é pertinho. É, você liga o GPS para isso? Aqui não. Eu ligaria. Por que que eu ligaria? Que aqui você não conhece o Não, caminho, não conhece. não. Por que que eu ligaria? Que vai dar o melhor rota. Olha eu tentando Por adivinhar, é que vai dar verdade. melhor rota? Que Porque pode ter. tem algum acidente, algum trânsito. Verdade, é Eu não verdade. saio de casa de GPS. Por mais que eu saiba o caminho, eu sempre Às ligo. vezes tem um buraco na via que aquela vez você não sabia que Eu não estava. sei. Então, ou seja, confiar só na minha razão. Eu sei o itinerário, Verdade. mas, ou seja, ligar o GPS é sempre você encontrar uma rota diferente, porque o GPS tá vendo uma coisa que eu não tô vendo. A oração é você, mesmo que você saiba da vida, é colocar na mão de Deus, sabendo que eu sei, mas eles têm coisas que eles sabem que eu não sei. Tá com aquela visão ampliada, vamos Ampliada, dizer assim, né. ampliada. Então, é o mais escutar. Essa é a nossa arte. Difícil no mundo barulhento, e não falo que eu faço todos os dias, não faço consigo, não. É É difícil, uma né. arte, a arte da escuta. Se a gente não consegue nem escutar o ser humano que eu vejo, como é que eu vou escutar Deus que não vejo? Se o ser humano hoje não tem tempo para poder escutar o outro, que mora dentro da sua casa, como é que ele vai querer ouvir a voz de Deus, que não vê?
E às vezes vem dessa forma, eu colocando aqui, né, assim, porque eu fico muito tocado por essa obra, porque é isso, às vezes alguém fala alguma frase pra gente, tá tocado ali, tá com essa graça, e a gente não ouve, não escuta, né? Então é isso verdade, a gente não ouve quem tá próximo a gente. Às vezes, né, falando das boas relacionamentos, né, que a gente, dos bons convívios, daquelas pessoas que estão ali querendo o nosso bem, né? E assim, e o terceiro livro, assim, o que você pode falar? Porque eu já fico curioso Não, aqui. eu escrevi 8 páginas só. Ah, porque já tem um nome. Então, o nome, embora ele não seja tão apelativo como os dois caminhos, eu, assim, em termos de marketing, ele não é tão chamativo. Mas será? Vou Não fazer aqui uma sei. reflexão, né? Porque a gente sabe disso, que eu acho que chega nesse momento que tem a conversão, mas tem a questão do caminho. Qual caminho você vai seguir? Eu acho que É, é o simples, mas que é então, perfeito ali, no sentido de que você tem dois caminhos a e é seguir. interessante que a parábola das Águas Profundas, ela termina com a escolha dos apóstolos, né? Então, assim, tem todo o caminho. E o primeiro livro depois da Bíblia, se chama de Didaqué, que é a catequese dos primeiros cristãos. A catequese dos primeiros cristãos, qual era o conteúdo dela? Dois caminhos: caminho do bem, caminho do mal. Então, o terceiro livro, eu não sei como é que vai dar, é difícil. Eu, às vezes, escrevo uns dias, paro 3, 5 dias, volto a escrever, depende de inspiração. Então, eu não sei o que vai ser dos personagens ainda. Acredito, não quero que o Diego, ele vai se converter sim, mas eu não quero que ele, a princípio, eu não quero que ele vire padre. Tem muita gente falando isso, ele vai virar padre, é a história Não, do Senhor, né? Muita não, gente confunde não, mistura. não quero que ele vire padre para dar a ideia que a conversão tem que ser somente assim. Eu quero levar a conversão de pessoas que vivem no mundo ordiano ali, tranquilo, e vivem a sua vida. Não precisa se consagrar como nós sacerdotes. Mas que ele faça uma experiência profunda de uma pessoa. Acho que vai ser muito mais útil ver uma pessoa, um jovem se convertendo, sendo jovem, permanecendo no mundo, talvez casando, que seja, do que se tornando um sacerdote. Nada contra o fato de ser padre, né? Que é mais limitado, né? Mais Uhum. restrito, né? O Rodrigo, eu não sei o que vou fazer com ele. É assim, eu não posso também virar um livro de. No fim, todo mundo acabou muito bem. São A histórias vida real bem. não é essa. A vida real não é essa. Então, isso aqui é fruto de muitas escutas também das pessoas, atendimento, né? A Gabriela que se desconverte é o que mais escuta nos confessionários. Pessoas que eram de igreja se afastaram, que não vêm mais à igreja, passaram anos fora da igreja e estão voltando. Então, não sei se ela vai ficar fora da igreja assim, mas qual caminho que ela vai escolher. Lógico, também não quero também. Vai ter uma passagem de tempo, aqui é cronológico. Uhum. Uma semana, 15 dias. No terceiro, eu vou ter uma passagem de tempo para poder mostrar um pouco o futuro dessas pessoas, as escolhas, o que essas escolhas deles fizeram com o passar do tempo. Eu vejo isso também muito audiovisual. Já teve alguma Ah, proposta? Alguém já chamou o senhor para hum, poder transformar isso em esse é o meu série? sonho. Porque Eu escrevo vendo um filme na cabeça. Eu lembro Dan Brown, Código da Vinci, né, que virou filme, com Tom Hanks, né. Eh, eu vejo isso aqui, eu sonho vendo isso em um filme. Filme ou série ou sei lá que seja. Então, tem um contato a princípio, apareceu olha, apareceu alguém de São Paulo, mandamos livro para essa pessoa, fez o contato. Por acaso, a dona da editora, que é de São Paulo, muita influência lá e tudo, e por acaso encontrou essa pessoa num evento que não estaria, e essa pessoa teria dito que: "Olha, tal, estamos atrás de produtos, obras católicas, religiosas para fazer filme, a gente não consegue encontrar". olha, e tá aqui, já tem uma Nossa trilogia, senhora, tá? já tem. Sério, que isso. Então, E hoje com os streams, então, a a possibilidade de investimento possibilidade. é muito Então grande. ontem também veio outra possibilidade, através dessa mesma pessoa. Tô sonhando em Deus, eu acredito, porque já que o católico não, o ser humano lê pouco, né, católico de modo especial, e posso chegar nesse ponto, né, para poder atingir mais pessoas. Porque eu, assim, não é porque eu estou escrevendo, mas eu acho que é uma leitura muito gostosa, muito profunda, com questionamentos, e muito existencial, é muito, sabe,
bem hollywoodiano. Não, e tá no convívio no dia a dia e de todo mundo, assim, todo mundo tem uma história dessa próxima ou tá vivendo, então assim, é bem possível E que tem emoção, você tem várias emoções aqui. Você tem o pessoal manda mensagem pra mim: "Tô com raiva do Rodrigo". Aí veio o segundo: "Que Gabriela burra, gente". Aí você não tá vendo que isso não vai não dar tá certo. vendo? Então você vê as pessoas interagindo com você nas redes sociais depois, dando um feedback sobre isso, é muito gostoso. Uhum. E assim, a gente tá nesse período de Natal, queria aproveitar que a presença do senhor, então assim, que a gente pudesse ter uma mensagem, uma fala também sobre a importância que a gente tem de fazer uma reflexão de um verdadeiro Natal, de um Natal não só de presente, de presentear, de, né, de ter essa coisa do gasto, mas que a gente tem esse Natal dessa visão religiosa do nascimento do Cristo, que o senhor pudesse falar também para a gente nesse momento. Então, ainda sobre o livro, eu falo sobre essas coisas todas, porque eu trago a por que que ele nasceu? Por que nasceu de Maria? Por que ela era virgem? Por que ele não é pai biológico? José não pode ser pai biológico de Jesus Cristo? Por que ele morreu na cruz? Qual o objetivo disso? Então, todos esses questionamentos que às vezes nós não temos respostas, eu trago tudo aqui e eu respondo todas elas, a parte dos pais da igreja. Então, entender. O Natal ele só existe porque houve a ressurreição. A festa mais importante para nós cristãos é a Páscoa. Porque, sabe quando aquela pessoa tá aqui, Leitão, quem é Leitão? Não sei quem é Leitão, de repente Leitão fica famoso, estoura. Pronto, Leitão ficou a celebridade. Aí eu vou olhar pra trás a vida do Leitão. Mas peraí, Leitão ficou famoso, mas Leitão, ele morava aqui? Ah, mas Leitão cresceu aqui? Ah, mas Leitão nasceu aqui. Você entende que o que faz olhar para trás é o acontecimento principal? Então, o que nos faz olhar para trás do nascimento de Jesus Cristo é porque ele ressuscitou. Lógico, o nascimento tem importância, porque senão ele não teria ressuscitado. Mas é a ressurreição que dá o valor à vida do nascimento de Cristo. Então, celebramos a cada ano. É interessante que a igreja celebra todos os dias tudo. Toda missa é Natal, é Páscoa, Domingo de Ramos, é qualquer coisa. Toda missa é tudo. Só que nós tiramos partes da missa para poder destacar uma vez por ano. E aí celebramos anualmente, mas fazemos memória aqui na igreja que a gente fala essa palavra. Fazemos memória que é atualizar. Nós não fazemos um teatro, nós atualizamos para o hoje. Então celebramos o Cristo mesmo nascendo hoje, celebramos o Cristo morrendo, ressuscitando. Nós atualizamos. Na liturgia é fazer memória, trazer para o tempo presente. Então, o tempo de Natal nos faz lembrar do quê? Como é que o menino Deus entrou? Como é que o nosso Deus entrou no mundo? Entrou por uma menina de 15 anos, por um homem, não sabemos a idade de José, nasceu simples, uma estrebaria. Hoje é difícil uma criança não nascer toda paparicada, com o enxoval tudo pronto. Eles deviam ter um enxoval em casa, devia ter um quartinho preparado em casa, mas tiveram que viajar às pressas. E de repente o dono do mundo nasce no meio dos animais e mostra a simplicidade. E hoje, nesse período agora, estamos nós trocando os presentes. Nada contra os presentes, é importante. Mas o que que eu estou dando presente? Eu dou presente para o menino Deus que eu vejo em você. Se eu não vejo o menino Deus em você, eu estou dando para você. Se o aniversariante, se o nascimento do Cristo, então eu tô louvando o Cristo que está na vida do outro, que está nascendo. Olha, estou vendo o Cristo em você, nascendo em você. Por você eu vejo o Cristo. Então eu dou presente para você. Para que você possa. Então, eu tô dando para você, eu dou para ele. Só que a maioria, nós simplesmente nos damos presentes. E perdemos essa dimensão. Que é uma festa familiar, que é uma festa de festejar, de estar juntos. Acho que isso é sempre importante. Mas de reconhecer o quê? Que esse que estamos celebrando hoje é o que morreu na cruz. Nasceu desprovido, nasceu nu, morreu nu. Nós nascemos todos revestidos rapidamente e depois somos mortos com todas as pompas e paetês. Mas não, ele entrou nu e saiu e morreu nu e entregou-se totalmente para o ser humano. Então,
Celebrar hoje é reconhecer que tudo que estamos celebrando hoje é graças a alguém que deu a vida pra gente. Isso é importante, não poder esquecer. Então, desvincular Natal de Páscoa é impossível. E a Páscoa do Natal. Hum. Olha, eu quero agradecer demais a presença do senhor aqui no podcast. Fazer o convite, todo mundo, ó, é um presente maravilhoso para final de ano, para qualquer época, porque você às vezes você pode já leu, pode ter gostado muito, mas às vezes você tem aquela pessoa que veio na sua mente assim, poxa, esse livro seria legal também para a pessoa. A gente brincou aqui, mas é um excelente presente, assim. Já tem dois aqui já para poder a pessoa presentear, e é uma trilogia. E vou deixar, lógico, linkado aqui nas nossas redes sociais aqui também para você que está acompanhando as redes sociais do padre, para você saber das agendas, dos lançamentos, como é que estão os trabalhos. Quem sabe ele já não fala aí que vai vir um audiovisual dessa obra. Tomara a Deus. E agradecer demais a presença do senhor. Eu Muito mesmo. agradeço a oportunidade, tá? Quem desejar também pela internet, pela Amazon você pode pedir, Mercado Livre, no caso a Ângelos Editora, pelo Mundo Digital, mais fácil poder adquirir. A gente agradece e que tenha a todos um feliz e abençoado Natal e um ano novo próximo de graça e não tenhas medo. Aprenda a escolher o caminho de Deus.